E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho hoje sobre acerca dos dons espirituais. Aquilo que nós já tínhamos falado esses dias atrás, a respeito de nós sermos cheios do Espírito Santo, a respeito de nós termos os frutos do Espírito Santo, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais, tá? E eu vou pedir para o Washington também que ele deixe a Bíblia meio aberta aí, né? Que eu vou estar passando alguns versículos para nós estarmos meditando nessa noite a respeito dos dons espirituais, tá? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, né? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Tem uma tradução que fala que não quer que sejam ignorantes, tá? Aqui fala desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando éramos gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a um é dada no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagre, e a outro profecia, e a outro discernimentos de espíritos, e a um é dado a variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Soberano eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Nós somos gratos pela Tua palavra nessa noite, ó Deus, e nós te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações essa noite e que nós possamos realmente, ó Pai, aprender um pouquinho mais acerca dos dons espirituais, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, crescer no Senhor, ó Pai, e que haja, ó Deus, uma manifestação, ó Deus, dos dons do Teu Espírito, ó Pai, sobre a Tua igreja. Pai, eu oro nessa noite, ó Deus, eu coloco, ó Deus, a minha vida diante da Tua presença, ó Deus, usa-me mais uma vez pela Tua rica misericórdia, ó Deus, e que eu venha diminuir, ó Deus, para que o Senhor cresça nessa noite, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar ao coração da Tua igreja nessa noite, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós abençoamos, ó Deus, as pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo também, ó Deus, por essa transmissão, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Amém? Irmãos, quando eu comecei a falar a respeito dos dons do Espírito, lembra que eu falei que nos anos 90, mais ou menos, havia o que? Uma intensidade de busca pela igreja. A igreja era muito interessada em buscar os dons espirituais, né? As pessoas, quando começavam a caminhar com Deus, quando elas tomavam a decisão por Cristo, automaticamente elas queriam que ser cheias do Espírito Santo. Havia uma busca muito grande pelo batismo com o Espírito Santo. As pessoas realmente se empenhavam realmente em realmente receber algo de novo da parte de Deus, né? Um enchimento novo da parte de Deus sobre a sua vida.
Mas no decorrer dos anos, né, a igreja ela vem perdendo o que é essa identidade, ela vem perdendo o que é esse desejo, essa vontade de realmente ser uma igreja que seja cheia dos dons espirituais. E eu quero então aqui nessa noite pegar como base essa igreja de Corinto, que era uma igreja que Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 1, lá no versículo 7, se eu acho de colocar ali para nós, 1 Coríntios 1, 7, vai dizer que era uma igreja que tinha todos os dons. Ela tinha a capacidade de ter todos os dons. Os 9 dons do Espírito Santo estavam na igreja de Corinto. Só que era uma igreja que tinha muita dificuldade, era uma igreja que tinha muitos problemas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. 1:7. Capítulo 1, acho. Isso. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto ela tinha o que? Todos os dons espirituais. Então, é possível uma igreja ter todos os dons espirituais. E por que muitas vezes nós não temos todos os dons espirituais? Porque muitas vezes nós não buscamos com intensidade isso, tá? E nós precisamos aprender que os dons espirituais, ele é para a edificação da igreja, né? Existe um dom que não é para a edificação da igreja, que é o dom de línguas, né? Quando nós falamos em línguas, nós não edificamos a igreja, a não ser quando há alguma pessoa que interprete esse dom. Mas caso contrário, não há edificação para a igreja, mas há o que? Uma edificação para nós mesmos, porque nós sentimos ali a presença do Espírito Santo. Então, quer dizer, ele não é um dom inferior aos outros, ele tem o seu valor, porque ali fala de um relacionamento que você tem com Deus, a tua intimidade com Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo ali, vem a vontade de você falar em línguas, você falar ali, aqui ter um momento com Deus ali aquilo ali te fortifica, aquilo ali te fortalece, tá? Então isso é muito bom, né? O dom de línguas também, tá? Mas nós temos que entender que a igreja, ela precisa manifestar os dons espirituais. Por que a igreja precisa manifestar os dons espirituais? Porque é através das manifestações dos dons espirituais que algumas coisas vão acontecer no meio da igreja. Se nós pegarmos a igreja de Atos, a igreja primitiva ali, nós vemos que uma igreja que era a manifestação dos dons espirituais todo o tempo. Se você começar a ler a história dos apóstolos, eles manifestavam que os dons espirituais a todo tempo. Então eles se preocupavam realmente em estar nesse relacionamento com Deus, nessa busca, nessa intensidade de haver o que? A manifestação dos dons espirituais, né? E os dons espirituais, eles são dados para a igreja como uma parte de, vamos dizer assim, de uma bondade de Deus, né? Nós não somos merecedores. Eu e você, nós não somos merecedores de dons espirituais. Não é porque eu oro 5 horas, não é porque eu oro 10 horas, não é porque eu jejum tantas horas que eu sou merecedor. Não, Deus nos dá pela bondade dele, entendeu? Então nós temos que entender que os dons, ele é nos dado para uso para a igreja, para abençoar a igreja. Nós não podemos ter dons espirituais para a nossa própria, vamos dizer assim, para a nossa própria glória, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque muitas pessoas ela recebem o dom espirituais e ela se acha, vamos pegar aqui um dom que dá bastante destaque, que é o dom de revelação, né? Ela se acha então no direito, porque ela tem um dom de revelação, muitas vezes superior às outras pessoas. E não é isso. A palavra do Senhor não nos ensina dessa forma, ela não nos orienta dessa forma. O dom de revelação é um dom espetacular, tem que estar no meio da igreja, a igreja necessita desse dom, mas as pessoas não podem usar isso para benefício próprio. E tem muitas pessoas que fazem isso, entendeu? Ela tem ali o dom e ele começa a usar esse dom para benefício próprio, né? Eu lembro que algumas vezes que nós caminhávamos, né, e alguns pastores que tinham esse dom de revelação, muitas vezes eles, tipo assim, não só usavam o dom, mas também abusava do dom, vamos dizer assim.
Eles faziam coisas que na realidade não era Deus que estava orientando eles a fazer. Então a igreja tem que tomar muito cuidado nesse sentido também, porque Deus vai dar os dons, mas a igreja tem que saber também o que? Administrar esses dons, tem que saber como aplicar esses dons e aonde colocar esses dons, tá? Então nós temos que partir desse princípio. Há uma necessidade de nós como igreja termos os dons espirituais. Por quê? Porque é através disso que nós vamos ver o que? A manifestação da glória, a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque as maravilhas que a Bíblia fala assim, que as maravilhas vão seguir o que? Aqueles que crerem, né? Então se nós cremos em Deus, nós vamos ver o que? A operação de maravilhas no meio da igreja. E como que vai acontecer a operação de maravilha no meio da igreja? Através dos dons, tá? Não tem outra forma de acontecer, vai ser através dos dons. Ah, mas e se eu orar? Se você orar, você vai ser capacitado pelo um dom espiritual e Deus vai te dar um dom específico, você vai ser começado a ser usado naquela área. Então, Deus precisa que a igreja entenda isso para que ela possa começar a adquirir os dons espirituais. E aqui nós vemos uma igreja em Corinto que ela tinha todos os dons, mas ela não fazia o que? Um bom uso dos dons. Ela tinha ali algumas contendas, algumas desavenças entre eles, porque um se achava melhor do que o outro, um se achava que tinha o melhor dom, o outro também. Então começou a ter essa desavença. E Paulo, então, ele vem aqui para ensinar a igreja. Por isso que o texto em que nós lemos fala assim que tudo é do Espírito, tudo é do Senhor, tudo é de Deus. A nós é dado pela bondade de Deus. Deus nos dá esse dom pela bondade dele, não é porque nós merecemos. E nós temos que entender bem isso. Eu e você, nós não somos merecedores. E nós temos que entender que em tudo há a soberania de Deus sobre os dons, tá? E eu quero falar hoje sobre alguns dons, tá? Não vou falar sobre todos, porque nós temos 9 dons para falar, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre alguns dons, tá? E o tema da mensagem é dons espirituais e a sua importância. Então os dons espirituais, ele tem uma importância na igreja, ele tem uma importância na sua vida, ele tem uma importância no ministério que Deus tem confiado a nós como igreja, tá? Então o primeiro dom que nós encontramos é a palavra de sabedoria, tá? Eu quero que o Washington abra lá para mim em Atos 11, Atos capítulo 11, e depois Atos 21, 11 também, tá? A palavra de sabedoria, este é um dom de revelação de um fato que deve acontecer, tá? Então a palavra de sabedoria é um dom de revelação de um fato que deve acontecer. E aqui eu quero ler esse texto com os irmãos, no versículo 28, Washington. Isso. E um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito e prediz: uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então isso aqui foi uma palavra de sabedoria, tá? Um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito e predisse: uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, tá? Então aqui há uma manifestação da palavra de sabedoria. Você quer ver um texto que não é bem conhecido e é uma palavra de sabedoria? É o texto de Isaías, quando ele prediz o que? Sobre o nascimento de Jesus. Quando ele profetiza aquilo ali sobre o nascimento de Jesus. É uma palavra de sabedoria ali. É algo ainda que estaria por acontecer, e não estava acontecendo naquele momento, mas viria a acontecer, tá? E aqui, Ágapo também ele tem essa palavra de sabedoria. O Espírito Santo vem, fala no coração dele, e ele profere isso aí, e se cumpre durante o reinado de Cláudio. Então, quer dizer, quando Deus nos dá uma palavra de sabedoria, aquilo que Deus me orienta a falar de repente para o Marcelo, né? Vamos supor, né, que o Marcelo aí está sonhando em ter alguma conquista, e Deus me orienta naquela conquista que ele está querendo, e eu dou essa direção para ele. Então, essa palavra não aconteceu ainda, mas pela palavra da sabedoria, ela vai acontecer, ela vai se tornar realidade. Então, esse é um dom que nós precisamos dentro da igreja. Porque você imagina, irmãos, né, Deus hoje nos levanta com palavras de sabedoria, nos dando orientações daquilo que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos na nossa caminhada. Como que nós vamos estar, né? Como que vai estar a nossa vida, né? Como que vai estar a nossa caminhada?
Então são isso muitas coisas que Deus faz sobre as nossas vidas. Há algo interessante aqui que eu posso talvez classificar como isso, né? Não sei se é bem isso, mas vou tentar ver se encaixa nisso. Um dia eu estava aqui, Deus me deu orientação para me orar pela vida da Aline. Não sei se a Aline lembra, né? Que deu orientação para me orar pela vida da Aline. E nesse dia que eu orei pela vida dela, eu repreendi a enfermidade sobre a vida dela. E eu não sabia, nem passava pela minha mente, que nós íamos passar pela pandemia, pelo enfrentamento que nós passamos. E para a glória do nome de Deus, a Aline passou pela pandemia, conviveu com as pessoas ali que teve o vírus e não foi contaminada. Então, dizer uma palavra de sabedoria. Deus me orientou para que eu orasse, né, repreendendo algo que viria a acontecer sobre a vida dela. Entendeu? Então, isso é uma palavra de sabedoria que Deus nos direciona para fazer. Tá? Então, nós precisamos ter isso dentro da igreja. Tá? É uma necessidade da igreja ter esse dom. Então, nós, como igreja, nós temos que clamar isso. Nós temos que buscar em Deus. Se a igreja de Corinto, não sendo uma igreja perfeita, que teve todos os problemas que ela tinha, ela teve a condição de ter todos os dons, nós também podemos ter. Então nós temos que procurar em Deus, para que Ele possa realmente distribuir dentro de nós o Espírito Santo, e distribuir dentro de nós os dons espirituais, para que nós possamos o quê? Ser capacitados a cada dia mais no Senhor. Então nós precisamos buscar em Deus a palavra de sabedoria. Outro texto aqui, só para nós confirmar isso que eu estou dizendo, né? É Atos 21, 11, ó. Atos 21, 11. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, diz: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. E vindo ao mesmo encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando-os pelas suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto e em Jerusalém o entregarão aos gentios. Tá? Então isso aqui foi uma palavra de sabedoria, algo que ia acontecer, o Espírito Santo estava revelando. Então essas são palavras de sabedoria que Deus dá para nós, algo que ainda vai acontecer, tá? Então, grave bem isso e procure isso em Deus, tá? O dons de palavras de sabedoria, porque isso é muito bom no meio da igreja. Segundo dons que eu quero falar, palavras de ciência ou conhecimento, tá? Este é um dom de revelação de um fato que está acontecendo ou que já aconteceu, tá? Então, a palavra de sabedoria ainda vai acontecer. E a palavra da ciência e do conhecimento é algo que já aconteceu ou que está acontecendo no momento, tá? Hoje a palavra de sabedoria nós podemos voltar aqui um pouquinho. Você que acompanha o meio político talvez, você vê que muitas pessoas profetizaram sobre a vida do presidente, né? Você que acompanha, muitas pessoas vieram lá profetizar sobre a vida do presidente, tá? Algumas profecias estão se cumprindo, tá? A pandemia que nós estamos vivendo, os momentos aí que nós estamos vivendo de dificuldade, algumas pessoas foram usadas por Deus para profetizar isso, uma palavra de sabedoria que foi dada a alguns homens de Deus, tá? Palavra da ciência e do conhecimento. Este dom é a revelação de um fato que está acontecendo ou que já aconteceu, tá? Vamos ver um texto aqui para nós aprendermos aqui lá em João 4, 16 ao 19. Esse é um texto bastante conhecido, só para a igreja. João 4, 16 a 19. E ele disse: vai e chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então, Jesus estava revelando ali naquela mulher na conversa no poço ali, né, com a mulher samaritana, Deus estava revelando algo que estava acontecendo na vida dela, algo que estava acontecendo no momento da vida dela. Jesus falou assim: ó, de fato você não tem marido, porque o que agora você está não é teu.
porque ela não estava casada com aquele homem que ela vivia. Se você ali for buscar a história, ela não estava casada com aquele homem que ela vivia naquele momento. Então Deus estava revelando algo que estava acontecendo na vida daquela mulher samaritana. Então Deus muitas vezes revela isso sobre as nossas vidas. Algo que está acontecendo no momento ali sobre as nossas vidas, Deus vem e revela. Então isso é uma palavra de ciência, tá? Isso é uma palavra de ciência que Deus nos dá sobre as nossas vidas. Em Atos 5, versículo 3 e versículo 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então aqui foi algo que foi revelado ali de imediato para Pedro. O Espírito Santo veio e mostrou ali para Pedro de imediato. Então foi o que? Uma palavra de conhecimento ali, uma palavra da ciência ali, entendeu? Algumas coisas que nós podemos ver sobre a palavra da ciência, eu até comentei isso ontem com o Cid, é quando Jesus ele começa ali, na sua caminhada, quando ele foge de Maria e de José ali, que ele entra para ensinar os mestres ali, que ele começa ali a ensinar aquelas pessoas sem nunca ter aprendido sobre aquilo ali. Quer dizer, ali ele teve que uma palavra de conhecimento. Deus revelou para ele algo específico ali naquele momento, tá? Então, a palavra de ciência e conhecimento é algo que nós também precisamos buscar da parte de Deus. Em terceiro lugar, eu vou falar sobre 4 hoje, tá? Em terceiro lugar, a fé, tá? A fé como um dom, tá? Essa fé aqui, ela diferencia da fé que quando nós aceitamos Jesus, tá? Irmão, desculpa aí. Essa fé aqui, ela diferencia quando nós aceitamos Jesus, tá? Quando você aceita Jesus, você recebe uma fé. Agora, essa fé aqui é uma fé diferente, tá? É uma fé, não é uma fé para a salvação, mas é uma fé para que nós realizamos algumas coisas no nome de Jesus, tá? Vamos colocar aqui 2 exemplos. Vamos colocar aqui 2 exemplos. O primeiro, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Ali é o que? Uma manifestação da fé, entendeu? Eu quero que o Orson coloque lá o texto. Não precisa não, pode deixar. Ali é uma manifestação do que Deus pôde fazer. Ele pegou lá aqueles 5 pães e os 2 peixinhos e transformou o que? Em aproximadamente mais de 15 mil peixes e mais de 15 mil pães. Porque a Bíblia fala assim que alimentou todas as pessoas que estavam ali e ainda sobraram 12 cestos cheios, né? Ainda sobrou daquela manifestação ali da fé. Então isso é fé, entendeu? É quando nós, vamos dizer assim, eu estou caminhando, estou indo para Tuneiras, que é o meu caminho que nós sempre vamos, e chega no meio do caminho, acaba a minha gasolina. E eu tenho fé que eu vou orar e eu vou dar a partida no meu carro e o carro vai funcionar. E eu vou lá, bato, ligo o carro e o carro funciona e eu chego em Tuneiras. Isso é fé, entendeu? Isso é um dom de fé que tem em nós. O pastor Davi, ele conta um testemunho que quando ele estava na África, né, ali evangelizando na África, cuidando ali da obra do Senhor, Deus deu uma experiência para ele que com 10 litros de gasolina, ele andou mais de 300 quilômetros com o carro dele. Na lógica humana, irmãos, isso é impossível acontecer. Mas pela fé que ele tinha em Deus e pela necessidade da obra de Deus ser expandida, Deus fez com que aquilo ali a manifestasse de uma forma sobrenatural na vida dele. Então a fé é isso, é Deus fazer manifestar algo sobrenatural. Quando Jesus andou sobre as águas, é algo sobrenatural. Então ali é um dom de fé, tá? Esse dom de fé é manifesto sobre alguma coisa sobrenatural. Então nós temos que entender isso, tá? Quando nós temos essa fé,
nós podemos fazer coisas em nome de Jesus, tá? Nós podemos ter muitas coisas em nome de Jesus, mas é algo que o Espírito Santo nos dá. A fé de salvação, não. A fé de salvação, não. Ela vem, você tem fé que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, você reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você aceitou Ele, você tem fé para ir para o céu, né? Você caminha com Jesus, você tem consciência disso, mas é uma fé salvadora, mas não é um dom de fé. O dom de fé, ele é diferenciado, tá? Então nós precisamos também buscar o dom da fé, para nós podermos realizar coisas espetaculares no nome de Jesus, tá? Em quarto lugar, eu quero falar sobre o dom da cura, tá? Para nós pararmos aqui, que já... Em quarto lugar, sobre o dom da cura. E eu quero que o Washington abra lá para mim, Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. O dom de cura, irmãos, é um dos dons muito bonito de se ver, né? Quando você ora por uma pessoa que ela está enferma e ela é curada, tá? Quando você coloca ali a imposição sobre as mãos e as pessoas são curadas. Reunidos os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Olha que texto interessante, irmãos. Volta um pouquinho, ó. Reunindo os 12, Jesus disse-lhes, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, esse é um dom, irmão, que a igreja precisa ter. Só que nesse dom aqui, nós temos que ter entendimento de duas coisas. Deus pode nos dar os dons de curar, mas tem a soberania de Deus nesse dom. Porque nem todas as pessoas que nós orarmos, ela vai ser curada. Porque existe o que? Uma vontade soberana. Existe uma vontade soberana de Deus. De repente você já orou por várias pessoas e muitas pessoas foram curadas. De repente você ora com uma pessoa lá que você quer que ela seja curada e ela não é curada. E isso muitas vezes o que traz questionamento para você. Traz alguma dúvida para você. Mas por quê? Porque existe o que? Uma soberania de Deus. Tá? Existe uma soberania de Deus sobre isso aí. Tá? Então nós precisamos buscar o dom de cura. Tá? Só que para nós buscarmos o dom de cura, nós também devemos que submeter à vontade de Deus. Nós temos que entender isso. Para nós termos o dom de cura, nós precisamos submeter à vontade de Deus, porque a vontade dele é soberana sobre todas as coisas. Porque se Deus me desse o dom de curar hoje, né? E eu começasse a orar pelos enfermos, eu vou lá no hospital ali, eu oro pelos enfermos, todos os enfermos ali serão curados. Aí eu chego lá no outro hospital, eu oro também, e todos os enfermos ali vão ser curados. Então haveria o quê? Uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, né? Mas só que a vontade de Deus muitas vezes não estava sendo respeitada. Então por isso que Deus ele nos dá o dom de curar, segundo o que? A sua vontade. Então de repente você tem o dom de cura. Você ora, você já orou por pessoas e Deus já abençoou. Eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas. Eu já orei por pessoas sem saber que a pessoa estava enferma e depois ela dá testemunho, né, da cura da enfermidade dela. Então, são coisas que Deus faz na nossa vida, mas o que nós precisamos? Estar com a nossa vida alinhada em Deus, estar com a nossa vida cheia da presença de Deus. Mas são dons, irmãos, que a igreja precisa. São coisas que a igreja precisa buscar. Porque muitas vezes nós precisamos orar por algumas enfermidades. Nós precisamos repreender. O texto em que nós lemos fala assim, ó, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então nós fomos enviados não simplesmente para cumprir o ide do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas também o que? Para curar os enfermos. E Jesus fazia isso. Jesus curava muitos enfermos. Nós vimos no ministério de Jesus a manifestação de cura. Se você lê os evangélicos ali, você vai ver muitas pessoas que foram curadas. Nem todas foram curadas, mas muitas pessoas foram curadas. Por quê? Porque havia sobre Jesus o que? O dom de curar.
E nós precisamos buscar em Deus esse dom, tá? Mas entendendo aqui o versículo 11, irmãos, tá? Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo, ó, que interessante, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Então, quem distribui é o Espírito Santo de Deus. Nós como filhos, nós como servos, nós o que? Nós buscamos. Fala, Pai, me dá o dom de cura, Pai, me dá o dom de maravilhas, me dá o dom de interpretação de língua, me dá o dom de línguas. Nós buscamos isso em Deus, mas Ele distribui a cada um conforme Ele quer. Você pode ter os 9 dons de cura? Pode. Os 9 dons do Espírito, melhor dizendo? Pode. Desde que você não venha se vangloriar disso. Desde que você não venha usar isso para a sua própria glória. Mas que seja para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado em todas as coisas. Então nós precisamos entender muito bem isso. Quem distribui é o Espírito Santo de Deus e Ele dá a cada um conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E eu quero concluir aqui, eu quero abrir em 1 Pedro 4. 1 Pedro capítulo 4. No versículo 10. Você pode buscar, irmãos, os dons de maravilha. O que é dom de maravilha? Só para você entender. Dom de maravilha é aquilo que a ciência não explica, né? Chega aqui uma pessoa que tem uma perna curta, aí você ora e o braço dela estica. Isso é dom de maravilha, tá? Deus pode fazer, Deus faz, né? Como nós vimos lá o homem da mão ressequida, cabelo fala, que Jesus orou e a mão dele voltou ao normal. É isso que Deus faz. Quando eu estava na Espanha, eu vi o pastor orando por uma pessoa e o braço da pessoa crescer, entendeu? Então Deus faz isso acontecer. Mas isso nós temos que ter convicção e o dom que opera em nós, tá? Então se você ouviu o descende que aconteceu aqui no Brasil, muitas pessoas testemunharam que os ossos delas cresceram, que ela estava ali na cadeira de roda e abandonou a cadeira de roda. Então houve uma manifestação sobrenatural do poder de Deus ali naquele lugar. Por quê? Porque os dons espirituais estavam ativos no meio ali naquele momento. Então nós precisamos ter os dons espirituais ativos no meio da nossa igreja, para que nós possamos fazer com que as maravilhas de Deus aconteçam no nosso meio. Mas esse versículo aqui, ó, diz assim, ó, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Isso aqui é muito interessante, irmãos, tá? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então a graça de Deus de uma maneira diferente, de várias formas, tá? Versículo 11. E se alguém faça como quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, irmãos, o segredo está aqui, ó. Aqui na partir do meio do versículo, falando assim, e Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Tá? Então, o segredo de nós termos os dons espirituais sobre as nossas vidas está aqui, em nós manifestarmos a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, não é para você dizer que você é o super crente, que você é a mulher cristã, né? Não. É para você glorificar o nome de Deus. Deus deu aos apóstolos e Deus falou assim, ó, eu vou distribuir para a igreja para glorificar o nome de Deus. Então nós temos que entender isso. É através da glorificação do nome de Deus. E o versículo anterior, no versículo 10, fala que nós devemos servir o quê? Os irmãos, uns aos outros. É para isso que os dons espirituais servem, para nós servirmos uns aos outros.
É para Deus falar para mim que uma pessoa está precisando de uma palavra ali de ciência. É para Deus mostrar o que está acontecendo na vida daquela pessoa e eu chegar lá e falar assim, ó, Deus falou isso, isso, isso para você, mas Ele está falando que a tua resposta está chegando ali, a tua vitória está ali. Isso vai fazer com que a fé do teu irmão seja fortalecida e a glória tem que ir para Deus. É você encontrar teu irmão em enfermidade, você colocar as mãos sobre ele e falar, eu te repreendo a enfermidade em nome de Jesus. Jesus, pela graça dele, cura aquela pessoa, pela vontade dele, tá? Porque tudo que nós oramos tem que ser pela vontade de Deus. Principalmente, irmãos, nos dons de cura, tá? Principalmente no dom de cura, porque senão nós entramos em parafusos, tá? Porque existe uma soberania de Deus em todas as coisas. E nós devemos fazer tudo que nós formos fazer, que seja para a glorificação do nome de Jesus Cristo em nossas vidas. Que não seja para a minha glória, que não seja para a glória nossa, mas para a glória de Deus. Amém? Irmãos, o assunto é muito amplo e não vai dar tempo de nós continuarmos, tá? Então, vamos colocar em pé, vamos orar. Quando nós estudávamos isso aqui na escola dominical, a respeito dos dons, né? Geralmente as lições eram divididas, né? Cada aula você estudava um dom. Aí você entrava bem a fundo em cada um deles, tá? Mas hoje aqui, direcionado por Deus a respeito de nós termos uma vida com o Espírito Santo. E é isso que eu quero que a igreja entenda. E é isso que eu quero que nós procuramos a fazer. Nós precisamos viver uma vida na presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos caminhar ainda mais, nós precisamos realmente mergulhar cada vez mais na presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele comece a derramar da graça dEle, do poder dEle sobre as nossas vidas. E se nós como igreja, nós nos preocuparmos com isso, nós vamos ver a diferença que Deus vai fazer nas nossas vidas. Nós vamos ver o mover de Deus sobre as nossas vidas. Você lembra que eu falei de uma das ministrações que há um poder dentro de nós, há um poder dentro da minha vida, há um poder dentro da sua vida, um poder inexplicável. E nós não sabemos usar esse poder. Há um poder de um Deus Todo-Poderoso que habita dentro de nós, dentro da nossa vida, e nós precisamos fazer com que isso expanda para outras pessoas. Nós precisamos realmente fazer com que isso venha implodir e que nós possamos realmente sair contaminando as outras pessoas com o poder que está dentro de nós, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, que a nossa oração e o nosso clamor seja: Espírito Santo, me ajude a cada dia viver para a manifestação da sua vontade, para a manifestação do seu querer. Soberano eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós te glorificamos, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque apesar de nós sermos tão falhos, ó Pai, o Senhor tem confiado a nós, ó Deus, a tua palavra, tem confiado a nós, ó Deus, os dons espirituais, ó Deus. E quantas pessoas, ó Deus, que o Senhor já tem nos usado, ó Deus, para impormos as mãos e elas serem curadas, ó Deus. Quantas palavras, ó Deus, de sabedoria, ou palavra até mesmo de conhecimento, ó Deus, palavra da ciência, ó Deus, o Senhor tem dado, ó Pai. Nós te glorificamos por isso, ó Deus, porque nós não somos merecedores, ó Pai, mas a tua graça nos alcançou, ó Deus, e a tua palavra nos diz, ó Deus, que a tua graça nos basta. A tua graça nos basta, ó Pai, e é isso que nós precisamos entender, ó Pai. E nessa noite nós clamamos por isso, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, ó Deus, a mergulhar. Nos ajude, Pai, a mergulhar nessa noite, ó Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E nós precisamos mergulhar nesses rios. Nós precisamos mergulhar nessa noite, ó Pai, diante da tua presença, Deus. Nos enchemos ainda mais de Ti, ainda mais da Tua presença, ó Deus. E que nós realmente, ó Deus, venhamos ser pessoas, ó Deus, que venham implodir, ó Deus, aonde nós passarmos, ó Deus, que as pessoas possam sentir, ó Deus, a unção, a graça, o poder do Espírito Santo em nós, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser como João, ó Deus, e Pedro, ó Deus, ali que eles caminhavam, ó Pai, a sua sombra, ó Deus, iam curando, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, realmente, ó Pai, fazer a manifestação, ó Deus, do Espírito Santo, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus.
E nós sabemos, ó Deus, que isso, ó Deus, é através de busca, é através de entrega, ó Pai, é através de rendição, ó Deus. Rendermos diante da Tua presença, ó Pai, e declararmos que só o Senhor é Deus da nossa vida, que só o Senhor é Deus digno de adoração, digno de louvor, digno de honra, Pai. Só o Senhor é merecedor, Pai. Então nessa noite, Pai, nós clamamos por isso, e nos ajude, ó Deus, a ser uma igreja, ó Pai, uma igreja, ó Deus, ativada, ó Deus, pelo Espírito Santo, ó Deus, uma igreja, ó Pai, ativada, ó Deus, pelo sobrenatural do Senhor, ó Deus, como o Senhor deu, ó Deus, aquela orientação, ó Deus, ao pastor Judá Bertelli, ó Deus, o novo sobrenatural do Senhor, ó Pai, sobre a Tua igreja, ó Deus, o novo sobrenatural do Senhor, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, que nós não venhamos, ó Deus, viver as mesmas coisas, ó Pai, mas que nós possamos viver, ó Pai, o novo do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Nessa noite, Pai, nós clamamos por isso, e nós te pedimos por isso, ó Pai. Vem com o Teu poder, ó Pai, vem com Tua graça, Deus, sobre as nossas vidas. Nessa noite, ó Pai, nós clamamos por Ti, ó Pai, e nós te pedimos, Pai, eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, ó Pai, pronto, Deus, para cumprir a Tua vontade, para fazer a Sua vontade, e dizermos como o profeta Isaías: envia-me a mim, Senhor, para cumprir o Teu querer. Envia-me a mim, ó Deus, para fazer a Sua vontade. Envia-me a mim, ó Deus, a ganhar essa cidade, ó Deus, a impactar essa cidade, ó Deus, com o poder da Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para servir ao Senhor, ó Deus, e encha-nos, ó Deus, encha-nos, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, ó Pai, e distribui, ó Deus, sobre nós, ó Deus, os dons espirituais, conforme a Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor distribui, ó Deus, conforme o Senhor quer a cada um, ó Deus. E nessa noite, nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações, ó Pai, diante da Tua presença, ó Pai, sedentos de Ti, ó Pai, sedentos, ó Deus, de dons espirituais, ó Pai. Queremos realmente, ó Deus, viver, ó Deus, o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Pai, dê experiência, ó Deus, para os Teus filhos, Pai. Experiência, ó Deus, do falar em línguas, ó Deus, interpretação de línguas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos por isso nessa noite e nós pedimos: vem com Teu poder, ó Pai. Vem com Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos essa noite.